Revolução, estando já no título do nosso tema, é uma das grandes novidades das lives, né, das chamadas lives que estão em profusão nesse momento, e eu acho que ela aparece muito pouco e aparece aqui nessa discussão que a gente quer qualificar a mudança social. Não dá para qualificar a mudança social sem falar de revolução, e muito menos aqui no nosso país não falar de Revolução Brasileira, de não trazer esse tema à tona. Por quê? Porque nós estamos num momento extraordinário, né, sob todos os pontos de vista, mas quero destacar dois. É extraordinário o drama que a gente vive, ele nunca foi dessa dimensão, é dramático, é espetacular do ponto de vista de toda a negatividade dessa crise, da vida dos trabalhadores em crise, que é sempre uma questão muito difícil, é a perda do emprego, é a perda da renda, do salário, da condição, da comida no prato, mas é extraordinário também pela chance que ele representa. Uma chance extraordinária, um momento dos trabalhadores. Agora é a hora para os trabalhadores. Agora é a hora para a revolução. Momentos de crise dessa ordem de grandeza, dessa escala, exigem medidas também extraordinárias. Medidas que, quando a gente está na chamada pasmaceira, né, anterior, que evidentemente não é uma pasmaceira, mas que você tem uma dificuldade maior de se movimentar pela rigidez do peleguismo das centrais sindicais, pela falta de mobilização, pela ausência do pensamento crítico. Numa hora como essa, não tem como esconder o sol com a peneira, né? Então, é a hora para a classe operária virar o jogo. Se é a hora para os trabalhadores, se é a hora para a classe operária virar o jogo, isso tem uma exigência, uma demanda. Não é assim, vamos lá, tudo, né, vai acontecer porque é a hora. Não. Ela demanda e tem um pressuposto que é a organização da classe. Mas aí nós, revolucionários, nós da esquerda, que não podemos ter uma atitude passiva, não cabe agora, a gente é perguntado justamente do seguinte: bom, então como? Aponta aí uma saída, né? Bom, se é para apontar, vamos trabalhar aqui, ninguém tem a resposta completa, porque individualmente, no âmbito liberal, ninguém tem a resposta completa. É a classe que encontra essa resposta, e nós não estamos começando do zero, a história não começou a hora que a gente entrou nela. Há muitas experiências que a gente pode resgatar. Vou pegar só duas, só para dar um exemplo histórico aqui, Ricardo e Maurício, vocês vão de concordar. Em que momento aconteceu a experiência da Comuna de Paris? No momento de uma fissura da classe dominante, no momento de uma crise, no momento da Guerra Franco-Prussiana, disputa entre dois impérios capitalistas, um que estava para se tornar império e o outro que já era, a França. E na hora H, da classe operária que tomou o poder em Paris e que estavam antes guerreando, os dois proletariados dos dois países, da Prússia e da França, guerreando, se matando entre si, em nome das suas burguesias, quando a consciência de classe se pôs para essa camada, na consciência de classe que estava mais avançada no proletariado francês, eles pegaram as armas que estavam em suas mãos, da luta burguesa, e ao invés de mirar para o proletário prussiano que estava na sua frente no campo de batalha, viraram as baionetas para a burguesia e tomaram o poder da burguesia francesa. Evidentemente que a burguesia, ainda não tão burguesia lá, em associação com os Junkers e toda a questão da terra, né, do latifúndio prussiano, fazendo uma reforma pelo alto com aquela incipiente burguesia, foram em socorro, evidentemente, da burguesia francesa e massacraram a Comuna de Paris, mas é a experiência que fica e que nós não podemos começar do zero, não precisamos. E um outro claro e objetivo exemplo, quando é que acontece a Revolução Russa? Essa vitoriosa, essa desdobrada, né? Essa sem a derrota que sofreu a Comuna de Paris, pelo menos não nesses termos, né? No meio da Primeira Guerra Mundial, de uma disputa imperialista mundial. Então, se nós temos, e tem outros exemplos, é que eu não vou me estender aqui, mas esses dois são tão significativos que eu digo aqui, dá para apontar saída em momento de crise? Claro,
Há uma fissura hoje da classe dominante? Sim, que fissura? Dá conta dessa crise? E nesse momento ela foi obrigada com a pandemia, olha aí o brinde, né, que a gente recebeu, a admitir publicamente essa balela que o Maurício colocou no início, né, que não há oposição entre economia e vida. Ela foi obrigada, como classe dominante, a admitir diante de todos nós trabalhadores que ela precisa da gente na fábrica, que ela precisa da gente no comércio, que ela precisa da gente no campo, ela precisa do proletário. Ela teve que dizer: os trabalhadores têm que voltar, senão a gente morre. Então, ela não se basta. Não adianta ser o empresariado do terninho bonito, da fala mansa do senhor Dória aqui em São Paulo e ficar nessa briguinha da direita, que o Maurício também colocou aqui no início, e a esquerda assistindo, tentando fazer uma frente ampla, usando um argumento do fascismo, que a gente pode até discutir aqui, mas uma frente tão ampla, que além de não ter eficácia, eu não estou vendo essa esquerda se colocando aqui nesse momento, ela está de costas para essa classe trabalhadora. Frente ampla de costas para a classe trabalhadora não é frente ampla, né? São as costas para aqueles que fariam a possibilidade de enfrentamento com a direita. Então, nós temos, não é em outro momento, é agora, que avaliar as nossas chances, ter um diagnóstico e ter um programa de ação. Para isso é que, objetivamente, a gente teria essa condição de ter a chamada greve geral mundial, que, no entanto, é evidente, por uma falta de articulação das subjetividades revolucionárias que se põem e uma ausência de uma esquerda radical, e a gente aqui pensando a história já identificou na Comuna de Paris e na Revolução Russa esses dois momentos, para não falar da Revolução Alemã, que evidentemente foi morta na raiz, mas nós temos que aproveitar essa fissura da classe dominante. Na crise agora, é a hora de virar o jogo. Antes disso, a gente teve que acumular condições materiais e a gente teve que acumular condições ideológicas. Claro que nós não estamos aqui querendo uma história em migalhas, uma história fragmentada, uma história de micropoderes. Então, onde há uma revolução proletária, há uma contra-revolução burguesa. Então, não existe mais no mundo contemporâneo possibilidade de revoluções burguesas, elas já aconteceram. Burguesia hoje é pura contra-revolução. E quando eu falo em revolução, só tem uma para dizer, é a revolução proletária. Então, nós temos que rachar a classe dominante. E para rachar a classe dominante é na ação de classe. Não adianta a gente sair agora lutando por democracia. Democracia é insuficiente. Democracia é considerado um valor universal e normalmente não se qualifica a democracia. Se você disser democracia burguesa não, democracia proletária sim, democracia operária sim, bom, aí a gente vai te ouvir um pouco mais. Mas ainda assim é suficiente. Transgressão é insuficiente. Identidades que não se põem dentro da classe é insuficiente. Micropoderes, onde eu luto dentro de nichos, para ver se um dia, então, lá em Júpiter, a gente consegue fazer alguma coisa, depois que todo mundo tiver morrido na pandemia, é insuficiente. Atitude individual é insuficiente. Fazer representações da luta, vou falar da pobreza? Não, vou falar das representações da pobreza. Vou falar da riqueza? Não, vou falar das representações da riqueza. Se eu digo isso, eu estou falando contra a luta de classes. Imaginário político, narrativas, autonomismo, atuar nas margens do sistema? Não! Atuar no centro do sistema, atuar na tomada do poder político. Nós temos que dizer isso sem pudor nessa noite. Não adianta uma esquerdinha cheia de pudor, de falar que não é para tomar o poder político. Não dá agora. Veja, gente, nunca é a hora da revolução, nem agora, que o mundo está morrendo na pandemia. Nem agora é a hora de falar de uma revolução, especialmente de uma revolução brasileira. Não foi em 64, a esquerda lá toda no exílio, não foi em 79, não foi na hora de 89 que se elegeu Collor, não foi no momento da transição ali de 85, não foi em momento nenhum, nem mesmo quando chegou ali o governo Lula, Dilma, o impeachment, nunca era uma hora de revolução brasileira. Então, não adianta vir aqui com papos de radicalização democrática, de democracia solidária. Tem gente que usa a palavra revolução com solidária na frente.
Aí não adianta, isso daí é achar que a gente está aqui para ouvir balela, que a gente não sabe qual é a raiz das questões. Então, centralidade da democracia, não, nesse momento. Centralidade do trabalho, sim. Ação de classe, consciência de classe, ou seja, para tentar aqui finalmente fechar essa questão. É uma hora agora de pensar radicalmente em setores estratégicos da classe trabalhadora, aqueles que paralisam a produção. Setores metalúrgicos de ponta, como Sul Fluminense, ABC Paulista, claro, isso não se faz da noite para o dia, e isso depende muito da nossa organização e superação do peleguismo das centrais sindicais, mas essa é a hora de quebrar, de fazer esta ruptura. Também todos aqueles que paralisam atividades no Brasil inteiro, como os caminhoneiros. Também todos esses trabalhadores da saúde que, graças a estarem morrendo literalmente, estão salvando vidas e estão podendo trazer a nós uma possibilidade de refletir sobre uma emancipação humana para além de uma emancipação política. A luta política hipernecessária guiada pela emancipação humana, porque aí a gente se diferencia, inclusive, das revoluções que não deram certo. Então, Maurício, Ricardo, eu queria pegar nesse aspecto muito importante do que nós estamos dominados de uma ideologia pós-moderna e racionalista que nos faz pensar que a luta é no plano individual, que nos põe em disputas fratricidas em assembleias, em demandas que acabam passando por identidades, por causas importantíssimas, mas que acabam por ocultar a principal transgressão, que tem que se tornar revolução, que não pode ser resignada e que fala em ruptura, que é o processo da Revolução Social e da Revolução Brasileira. Então, eu entendo que, nesse momento, nessa hora extraordinária, não dá mais para esconder esse discurso. Ele é incômodo para uma esquerda que não quer sair do lugar, mas eu acho que aqui, nesse bate-papo entre nós três, é por onde a gente está tentando encontrar saídas, não é verdade? E essas saídas só podem ser com essa ruptura revolucionária.